Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ela é de Oriente, no interior de São Paulo, digital influencer, produtora de conteúdo e assadora especialista em cozinha de brasa. Se você já foi em grandes eventos pelo Brasil, com certeza deve ter visto ela assando por aí. Ela é a Gisele Bündchen do churrasco brasileiro, a amiga do Francis Mallmann, olha só, Elô Palácio, muito bem-vinda, Elô. Olá, obrigada, Rodrigo. Engraçada essa apresentação sua, como sempre, né? Todas as apresentações são sempre muito personalizadas. Sempre tem uma surpresa. Elô, para quem eventualmente não te conhece, como você se apresenta? Olha, eu comecei minha carreira como digital influencer, blogando, mas já faz uns 3 anos que eu parei com isso. Meu trabalho agora é bem focado no churrasco, na cozinha. Dedico meu tempo me especializando na cozinha de brasa, gastronomia de brasa, que eu costumo dizer. E estamos aí, estudando, desenvolvendo receitas. O meu negócio é levar tudo para brasa, sempre. Justo, sempre fica melhor na brasa, né? Sempre. E qual que é a sua relação com o churrasco de antes de você começar a ser assadora? Olha, interior, você sabe que tudo acaba em festa e toda festa tem que ter churrasco, né? Aqui onde a gente mora, o negócio é reunir a galera sempre em volta de uma churrasqueira. Que, aliás, é onde estão os melhores papos, a melhor parte da turma. Enfim, a minha relação com o churrasco começou na minha casa. Meu pai aqui em casa nunca teve dia para fazer churrasco. Então, geralmente a gente voltava da escola, que é cidade pequena, voltava todos os amigos juntos, a pé. Aí sentia aquele cheiro de churrasco em plena terça-feira, alguém já falava, na casa da Elô. Então, minha casa nunca teve dia para churrasco. Meus pais sempre gostaram de tacar tudo na brasa, joga tudo na churrasqueira. Sobrou um pedacinho de carne disso, um pedacinho daquilo, põe na churrasqueira. E todo dia meio que vira festa, né? Não que seja ostentação, mas o negócio é assar tudo na brasa. E assim começou, virou uma tradição na minha casa, que todo domingo a gente faz churrasco. E esteja onde eu estiver, eu sempre tento voltar para casa no domingo, acordar cedo, sinto aquele cheirinho do churrasco, que é ele que me tira da cama, que é a tradição do churrasco do meu pai, né? Então, aqui no interior não tem como você crescer longe disso. Todas as comemorações, todos os momentos em família, todos os momentos importantes, a gente celebra com isso sempre. E quando você começou a ser blogueira e influenciadora digital, a trabalhar mais diretamente com isso? Bom, eu sou formada em marketing, MBA na mesma área e especialista em gestão estratégica. E lecionava na faculdade sobre essas disciplinas, inclusive comecei isso muito cedo. E como aqui os meus alunos tinham a minha idade ou até menos, até mais, então eu tentava me impor, impor respeito mesmo através da forma com que eu me vestia, né? E assim eu fui criando um estilo de usar peças mais sérias, com peças mais despojadas, porque eu também não era uma senhora. E dessa forma meus alunos começavam a falar que eu tinha que ter um blog, porque eles esperavam chegar a quarta, que era o dia que eu lecionava, só para ver que roupa que eu ia usar. E aí eles começaram a me incentivar muito, mas eu sempre fui do tipo que estudou demais e sempre achei um absurdo essa coisa de viver de imagem. Então foi uma barreira muito difícil para eu quebrar. E aí eu comecei, criei um blog. Eu tinha já um Instagram com uma conta forte por conta de uma loja virtual que eu tinha na época. E comecei a postar ali alguns looks, esconder o rosto e tal. E a coisa acabou rolando de uma forma muito legal. E meu Instagram, em muito pouco tempo, tinha coisa de 30 mil seguidores. Numa época em que o Instagram só existia para iOS, era uma coisa muito nova ainda. E aquilo começou a rolar, e aí logo o Ambev me encontrou aí, começou a me levar para alguns eventos, e eu fui percebendo que eu era mais feliz falando de gastronomia, sem saber cozinhar nada, tá? Eu era boa em comer. E eu era mais feliz falando em gastronomia do que em vivendo de imagem, que foi uma coisa que eu sempre fui muito contra, assim. Não aceitava que o tanto que eu estudei, eu ia viver disso. Enfim. E aí comecei a cair nos festivais de churrasco, e foi onde eu me encontrei mesmo, me encontraram lá comendo, morrendo de comer churrasco, sem medo da fumaça.
E assim me convidaram para participar dos testes para o BBQ Brasil. E aí fui estudar, fui tentar passar nessa tal dessa prova, sem saber cozinhar, sem saber nada. E achei meu rumo, depois dos 30, perdido por aí. Boa, vamos chegar nesse assunto já, mas eu queria te perguntar uma coisa antes. Você é palmeirense? Não, sou São Paulina. Em Oriente pode ser torcer para outro time que não o Palmeiras? Não sendo Corinthians, pode. Para quem não sabe, o Marcos, goleiro do Penta, é de Oriente, né? É, E ele é muito ativo, inclusive, ele gosta de um churrasco, né? ele adora. A gente já fez churrasco para ele até em São Paulo, no evento dele, que foi bem legal mesmo. Lá no aeroporto ainda, de Congonhas, foi muito massa. E ele conhece sua família, tem essa coisa de cidade pequena. Ah, você é palácio, não sei o quê, filha do fulano, tem isso ou não? Conhece. Primeiro porque meu pai era bem envolvido no esporte na época que ele brincava aqui na cidade. E minha mãe foi professora dele. Então, vixe, sempre já tivemos muita relação assim na época de mocidade. Eu fui aluna das irmãs dele, temos essa amizade. A cidade é pequena, né? Então sempre tá junto. Fora quando você encontra ele na rua, que ele começa com os causos dele, muito louco. Um dia a gente estava sentado atrás da igreja ali, né? A irmã dele mora atrás da igreja, a gente estava lá passando de carro, encontramos ele, paramos e ficamos conversando. Aí passa um carro preto todo adesivado, Marco. Vixe, Maria, eu não posso vir nessa cidade, já morreu um. Mas quem morreu? Lá vem a funerária levando outro corpo. Foi Jesus, é só um carro adesivado. O Marco é cheio das resenhas. Ele é, né? Fantástico. E você era influencer de moda e virou do churrasco. Dá pra misturar os dois? Olha, na verdade, quando você é influencer, é muito difícil você limitar o estilo de vida. No caso do meu perfil, ele é o perfil da Elo. Então, ali eu compartilho a minha vida. Eu nunca deixei de gostar de moda, nunca deixei de me vestir de forma diferente. Tanto que eu acho que isso mudou muita coisa no churrasco. Quando eu comecei, a mulher não tinha muito isso de usar uma saia, fazer uma trança. Sempre foi aquela coisa do boné, o tênis, aquela coisa mais. E eu comecei a fazer no meu estilo. Eu nunca deixei, óbvio, nunca comprometi a higiene do meu trabalho, as condições mínimas de segurança e higiene, mas nunca perdi o meu estilo também de fazer, não deixei de me vestir como eu gosto, de ser menina. Se eu puder usar uma saia longa, eu uso, desde que não esteja fazendo fogo de chão, óbvio, né? Enfim, então eu acho que ali você compartilha um pouco quem é você, não necessariamente algo específico. Eu compartilho meu estilo de vida, eu continuei frequentando as festas que eu sempre frequentei, amo sertanejo, não perco um rodeio, compartilho ali minhas resenhas com meus amigos, cantando umas modas, me arrisco cantar, mas sou melhor fazendo churrasco. Então ali eu compartilho um pouco de quem é Elo, não necessariamente só o churrasco. Mas acaba que quando a gente está trabalhando é só churrasco que a gente vive, né? Então. E como foi a sua entrada na segunda temporada do BBQ Brasil em 2017? Olha, quando me convidaram para fazer o teste, eu falei, vocês estão ficando loucos, foram meus amigos, né? Bom, Panhoca, Reinaldo Lee, cada um indicou para um lado, aí o cara me liga e fala, Elô, você faz churrasco, né? Aham, faço, não sabia fazer um arroz. Aí ele, você quer fazer um teste? Falei, quero. E aí faltava, 2 meses para o teste. Fui lá, fiz o curso do Barcelos, que eu acho que não tem outro lugar para você começar no churrasco do que conhecendo um pouquinho da cadeia, da qualidade da carne. Fiz o curso do Barcelos. Dali já peguei, caí na estrada com o Fernandinho, o Adriano, o Panhoca, Paulinha Labac. Fui com eles para um evento muito legal. Tava lá Tenente, Debete, Rômulo, Ravioli, o Portela, tava toda a turma, assim, e foi muito engraçado, porque eles me conheciam, mas nunca tinham me visto fazendo churrasco, e aí o Renato Gil tinha me ensinado como preparar uma picanha uns dias antes, como pôr fogo, e aí cada um me dava um corte diferente que estava preparando na sua estação, que eles acharam graça ver eu cozinhando ali, eu brincando na churrasqueira. E foi muito rico, porque aprender de prima com esses mestres não tinha outra forma, né? Então foi muito legal. E a questão de eu não ter nenhum vício, de eu conhecer a coisa ali do zero, a técnica do zero com eles, foi muito especial para mim. Tanto que hoje eu respeito demais
todos eles. Tenho aqui minha admiração e eu acho que isso é muito importante nesse meio, até porque tá virando uma coisa muito aberta. Churrasco é uma coisa cultural que, teoricamente, todo mundo sabe fazer. Então, tem muita gente aí dando aula, vendendo curso e não conhece uma técnica, só pelo que acha que sabe. Então, uma coisa que eu sempre tive muito cuidado em tudo, quando eu compartilho minha técnica, quando eu compartilho meu jeito de fazer, eu gosto de deixar muito claro que isso é baseado em muito estudo. Então, são técnicas que eu aprendi com grandes mestres, que são esses que eu citei e muitos outros, e que eu procuro sempre entender o que é melhor para a carne que eu estou preparando no momento e elejo a minha. Mas que é muito importante você respeitar quem são as pessoas que realmente levam essa técnica para a gente chegar no que a gente é hoje. Então, eu fui muito privilegiada por ter a oportunidade de começar assim, muito bem cercado, com grandes referências. E aí você teve essas aulas antes de entrar no BBQ Brasil, foi isso? Foi, antes da prova. Na verdade, não foi nenhuma aula, foi um evento que estava acontecendo, e aí eu fui junto para ser voluntária do Barcelos. E aí trabalhei com o Fernandinho e com o Adriano Pedro, e aí eles foram me ensinando, isso, aquilo. E eu já tinha estudado alguma coisa. Eu sou muito perfeccionista, Rodrigo, muito. Então, qualquer coisa que eu for fazer, eu acho que por vir dessa questão da gestão estratégica, eu tenho por base que tudo tem uma técnica. Se você entender a técnica, você sempre vai saber preparar em diferentes situações, porque ela tem que ser a base de tudo. Então, quando eu vou saber, por exemplo, como eu tenho que selar um steak? Por que que o steak é assim? Por que que a costela não é? Então, eu vou entender qual é a diferença e qual é a técnica, porque senão, se eu conseguir entender, eu consigo fazer a picanha, eu consigo fazer o contrafilé, eu consigo fazer a fraldinha, eu consigo fazer a maminha, eu sei a técnica. Então, eu sempre busquei isso. E nesse dia que eu tive a oportunidade até de pegar a estrada enquanto a gente ia pro evento, já falava para eles, e corte com osso? Eu vi que tem que aquecer o osso primeiro, e fui tirando todas as minhas dúvidas com eles. E aí, quando eu cheguei no evento, eu tive a parte técnica deles chegarem para mim e falar assim, Lô, quer fazer uma picanha inteira? Quero. O tenente veio, faz um dry aged. Então, assim, foi muito legal, foi muito rica essa experiência. Foi um dia que eu lembro dele perfeitamente, assim, na minha memória. Foi o dia que eu provei o Black Rub da Paula. A Paula, quer testar fazer com rub? Eu quero, lógico. E como que você vê o ponto com rub? Então, assim, foi muito legal para mim. Foi muito rico esse momento, assim, essa troca. Maravilha. E aí você chegou no dia do teste, já tirou de letra, então? Tirando o nervoso, né? Porque ainda eu tô estudando. Mas foi super legal, deu super certo. Consegui fazer. E aí eu tinha lá minhas dúvidas se eu passava. Tinha muita gente competente, muita gente com experiência. E eu era uma pessoa que tinha estudado a carne até então. Mas deu tudo certo, consegui entrar. E vou te falar, cara, é uma experiência muito louca na vida da gente. Muito louca. Especialmente se você entra lá sem saber nada, como eu entrei. E você entrou assim e acabou ficando em sexto lugar, né? Foi a última mulher a sair. Como foi isso? Meu, é a questão da técnica, né? A carne, eu fui muito segura com relação a ela. Então, dificilmente teve alguma prova que eu errei ponto. Eu posso ter errado de outras formas, mas um ponto da carne eu não errei. Então, é muito legal essa questão de você entender a parte técnica. Mas a minha dificuldade era o acompanhamento. Meu, pensa, eu não tenho memória. Se eu tiver que entrar, eu entrava no mercado, eu não sabia nem identificar os ingredientes, é uma coisa assim muito limitada. A minha família só tem cozinheiros e assim, cozinheiros de primeira. Então chegar perto da cozinha para mim sempre foi uma coisa muito difícil, muito pesada. Eu sempre tive uma barreira com isso. A responsa era grande. Imagina se eu me meto a cozinhar na minha casa e sai uma porcaria, sendo que todo mundo cozinha muito. Então eu tinha muito medo disso. Tanto que, se você souber da história do esconderijo, é a cozinha que eu fiz para eu fazer do meu jeito. Para eu estudar, para eu treinar, aprender antes de chegar lá na cozinha oficial da casa e não passar vergonha, sabe? E aí a forma com que eu descobri foi o tal do Francis Malman. O cara tosta tudo na brasa, fica maravilhoso. Ele tosta tomate, ele tosta cenoura, tudo fica lindo. Falei, pera lá. Comprei o livro desse cara. E aí, para mim, virou um ídolo em 3 tempos, sabe por quê? O cara faz receitas de 3 a 5 itens na receita, não coloca segredo, gente, não tem segredo a receita dele, não precisa achar que
se ele for fazer, ele vai fazer diferente do que está no livro, que não, ele é de uma humildade nesse aspecto, assim, que eu acho incrível. E aí eu encontrei no livro dele essas opções. Então, todo dia eu saía da gravação, pegava lá no livro, tirava alguma foto de umas páginas das receitas mais simples e umas 2 ou 3 opções e ficava ali olhando aquilo o tempo todo. Então, quando eu chegava no mercado, eu tinha que ter uma lista de no máximo 5 itens, só que eu também não sabia o que era carne. Então, eu tinha sempre 2 ou 3 opções de receitas ali para eu conseguir lembrar dentro da minha mão ali nos 5 itens o que eu poderia fazer com aquilo para acompanhar. E foi uma coisa muito louca. Mas a descoberta mesmo, eu acho, foi numa das, acho que a 3ª ou 4ª prova do BBQ, em que eu ainda estava muito engessada. E a gente, cada um foi lá, fez sua compra, voltou para a bancada. E aí a Cris Flores diz que a gente tem que trocar com o coleguinha do lado. Então eu tinha que cozinhar com o que o coleguinha tinha pego. Para mim foi o maior desafio. Foi a hora que eu surtei e eu precisava entregar um molho. Eu lembro exatamente os ingredientes que eu tinha. Eu tinha uma carne de porco, eu tinha que entregar um molho e uma fruta. Bom, eu tinha abacaxi, perfeito, com porco, fácil de fazer na brasa, tudo fica lindo. E aí eu tinha cebola, pimentão, melaço e só. E aí, tinha balsâmico. Sabia nem o que fazia com isso. Aí coloquei o balsâmico com mel para reduzir e deixei na churrasqueira. E aí o Tossi passou do lado e falou: Elô, o que você tá fazendo? Uma redução. Aí ele disse: você sabe que redução não é molho, né? Falei: meu, e agora? O que eu faço? Lembrei do tal da cebola e do pimentão, fatiei tudo, joguei com a redução que eu tava fazendo dentro do liquidificador, coloquei sal, pimenta, bati, ficou um molho animal. Eu falava: não é possível. Não é possível. Tudo que eu achei, eu bati e ficou muito bom. Falei: peraí, que eu acho que isso pode ter salvação, acho que não é tão difícil assim. E foi quando eu me libertei um pouco e me permiti sair do quadrado, que eu acho que hoje é a maior característica da minha cozinha. A minha cozinha é muito criativa, eu gosto de misturar as coisas, se eu gostar, eu sigo em frente. Então, cozinho com muito açúcar, cozinho com muito raspa de limão, então, tudo em lugares mais improváveis eu coloco isso e dá muito certo. Então, acho que minha libertação foi esse dia aí. O que o programa te trouxe? Você acha que foi essa experimentação, esses desafios? É assim, quando a gente assiste um reality show, parece um mimimi, sabe? Aquela choração, aquela coisa. Mas você acorda um dia, eu sou uma pessoa que gosta de planejar meu dia. E acordar um dia sem saber nada do que vai acontecer na sua vida é uma coisa muito difícil. E eu passei 45 dias em gravação, não morava dentro do reality, mas morava na casa do Marcinho, e aí o carro chegava 4h30 da manhã para pegar a gente, devolvia a gente, tipo, meia-noite, era o tempo de preparar a mala, 2 trocas de roupa e dormir. Então era uma coisa muito, você vivia só aquilo. E te bota numa pressão imensa, te bota para pensar muito na sua vida, e ali você só quer viver com as pessoas que estão ali. Então, gera uma irmandade muito forte entre as pessoas com quem você convive. Hoje eu tenho um carinho, um respeito, um amor forte por todos os meus colegas de BBQ, uma admiração. Então, assim, eu posso falar mal deles para eles, mas outro não pode. Então, assim, é muito legal isso. Então, e esse clima fez com que me fizesse ouvir. Eu entrei lá sem saber nada, no meio de um monte de gente muito boa, todo mundo ali cozinhava e eu não. Então, eu aprendi a ouvir o que a Dawi ou o Tossi falava de cada um deles na hora de avaliar o prato, o que eles falavam do meu prato, e tudo que era informação eu estava aberta para ouvir. Eu acho que eu fui muito humilde lá dentro, e eu acho que essa é uma lição que eu devo lembrar todos os dias. Eu acho que todo momento da vida a gente devia ser daquela forma. Eu devia ser mais como eu fui lá dentro, porque foi assim que eu fui aprendendo, eu fui respeitando e ouvindo o que todo mundo falava, e assim que foi dando muito certo para mim. Então, eu acho que o BBQ é muito isso, é muito engraçado. Toda vez que alguém se mostra um pouquinho de arrogância, um pouquinho de, eu sei fazer, toma uma porrada e vai embora. É incrível. Quem tá lá dentro, não sei se é porque a gente fica com os ânimos muito à flor da pele, mas você sente isso. E eu acho que para trabalhar no nosso ramo é uma coisa que, especialmente nesse momento, uma pessoa depende da outra.
nós construímos um movimento lindo no Brasil com o churrasco. Eu entrei nele, ele já estava em andamento, já tinha grandes nomes construindo isso. Mas eu também participei para que ele construísse ele continuasse um pouquinho mais, como todo mundo tem a sua importância nesse movimento. E ele só é possível porque tem muita gente agregando, muita gente junto nisso. Então, acho muito importante essa questão do respeito, da humildade, de ouvir, de estar aberto para aprender. Eu acho que isso é a melhor parte do churrasco. É como ele conecta pessoas e o ambiente que ele gera para a gente. Eu acho que o fogo, ele tem isso da alegria, de envolver pessoas, e estar em volta dele é uma coisa muito rica, muito valiosa pra gente. E você tem contato com o pessoal do programa? Tenho um grupo, vai e vem, vou pro Sul visitar o Shima, vou para São Paulo, vejo o Marcinho, vejo o Felipe Ferrari, as meninas. É assim, a gente tem troca muito com o Rafa informação. O Rafa foi um cara que me ensinou muito lá dentro e ainda me ensina. O cara sabe demais. E tenho isso, assim, tenho meus amigos ali que a hora que eu preciso eu grito e é com eles que eu aprendo muita coisa, assim. A gente tem essa relação legal. Agora, me conta como é que foi que você virou melhor amiga, BFF do Francis Malman. Isso aí é por sua conta, não é assim também não. Não, na verdade, tenho muito respeito, muita admiração. Não é meu amigo, é meu ídolo. Mas quando na época do BBQ eu era influencer e eu ganhei um prêmio de viagem em 2016 da Kayak como influencer de viagem do ano, algo assim. Então eu sempre tive muita parceria com hotéis. Então meus seguidores até falam: nossa, Elô, mas sempre que não tem fotinho no hotel. E então isso faz parte de mim há muitos anos. E na época do BBQ eu tive uma parceria com a Rede Meliá. E para eu não pesar tanto na casa das pessoas, que eu ficava na casa dos meus amigos, né? De final de semana eles me hospedavam cada semana num hotel da rede. E aí, para tentar inserir a ideia do churrasco no meu público, porque estava acostumado com moda, comigo na balada, comigo no rodeio, cantando sertanejo, nunca me fazendo churrasco, eu tinha que inserir esse conteúdo aos poucos. E aí eu comecei a postar foto no hotel estudando o livro do Francis Malman. Mas por que ela tá estudando? Ninguém nem podia sonhar que eu tava gravando um reality, né? E aí, numa dessas fotos que eu marcava, Francis Malman me segue. Aí eu mandei uma mensagem para ele, agradecendo e dizendo que eu era muito fã do trabalho dele. Aí ele me manda que um dia nós íamos cozinhar juntos. Eu falei, pelo amor de Deus, eu tenho que ir para a Argentina, sei lá para onde, mas eu tenho que cozinhar com esse homem antes. Logo, logo. E consegui, acho que em 2018, eu consegui conhecer alguns dos restaurantes dele. Tive a oportunidade de trabalhar por 30 dias no 1884. E foi onde eu fiquei ainda mais encantada por ele. Eu conheci ele lá e ele foi incrível. Ele não fica no restaurante, mas eu tive a sorte de encontrar ele numa época que ele estivesse por lá. E aí ele me chamou e perguntou o que ele podia fazer por mim, como ele poderia me ajudar. E ali ele já estava realizando um sonho que era meu e que era de muita gente. E poder estar ali realizando foi incrível. Eu aprendi muito. Foi na cozinha dele que os caras me ensinaram desde segurar a faca, cortar uma erva, enfim, o que vai pro fogo, o que não vai, jogadinhas. Eles foram de uma humildade, de uma abertura incrível. Eles contribuíram demais comigo como cozinheira. Então, para mim, foi um marco na minha vida. Então, tenho muito respeito. Não tenho amizade, tive essa honra de ter o apoio dele em algumas coisas, poder trocar algumas ideias, enfim. Mas é uma experiência muito rica, só me fez admirar ainda mais o trabalho dele, que, não tem como falar da minha carreira sem falar dele, porque foi assim que eu comecei, estudando através das receitas e dessa grandeza de compartilhar uma receita sem segredos. Eu acho que isso faz dele alguém muito mais especial ainda do que a gente podia imaginar assistindo um Chef's Table. Com certeza, eu falei melhor amigo, mas é brincadeira. Mas quem desse meio não conhece e não tem Francis Malman como um ídolo, talvez está fazendo a coisa errada, né? Para mim também ele é um ídolo, eu acho ele maravilhoso e é realmente isso, essa simplicidade
com que ele trata os alimentos e trazer os alimentos de uma forma o mais simples possível, mas com um sabor completamente diferente, é fantástica, é encantadora mesmo. Mas deu para tomar um vinho com ele? Não tomei, tava trabalhando, né? E tava cuidando. Não, na verdade foi assim. Eu entrei no restaurante e eu pedi para trabalhar no domo, porque no domo era onde a gente fazia os acompanhamentos. E eu tinha mais dificuldade nos acompanhamentos do que na parrilha em si, até porque eu nem gosto muito da forma como que os argentinos manejam ela. Eles já gostam de uma temperatura mais baixa. Então eu preferi trabalhar no domo, que eu acho que era onde eu mais gostaria de aprender, e é um equipamento que me encanta, assim. Tanto que a chapa eu trouxe ela para a vida e eu uso em tudo. E aí, no meu primeiro dia sozinha no domo, porque eu trabalhei lá em julho, e a galera de férias, e o restaurante em alta, porque era alta temporada. Então, eles acabaram me deixando sozinha no domo, acho que em 2 dias. Trabalhei 2 dias acompanhada, o terceiro eu fazia tudo sozinha. E ele chegou bem nesse dia, e eu nunca me esqueço. Eu estava fazendo os vegetais dele no rescaldo. Manhã, pensa, colocando todos os vegetais cobertos na cinza. E aí, na hora de tirar, é muito fácil de quebrar, porque dependendo do tempo que ele fica ali, ele fica bem macio, né? E eu tirando aquilo, morrendo de medo, o Francis encosta do meu lado. Eu nem vi, foi a primeira vez que eu vi ele na vida, assim. Ele encostou do meu lado, a hora que eu olhei, que eu vi aquele homem do meu lado, não sei se eu tremia, se eu chorava. Eu fiquei acho que em choque, eu não tinha reação, não conseguia falar, não... Eu fiquei muito em choque, muito em choque. E aí, depois disso, numa segunda vez que ele foi, acho que a Argentina é um jeito meio desleixado de fazer tudo, assim. E eu já sou muito perfeccionista, então eu deixava tudo bonitinho, tudo separadinho, um espacinho bonito entre as coisas. Eu deixava o dom muito bonito, decorado, assim. E aí, a segunda vez que o Francis apareceu, que eu tava lá, ele chegou do lado e falou: "Que rico domo, Elô!" Ai, graças! Recebi um elogio do cara. Mas é muito legal poder estar ali fazendo as receitas dele, na casa dele, com ele do lado. E ainda teve um dia que ele foi fazer uma receita para divulgar o restaurante e me pediu para filmar com o celular dele. Aquilo para mim eu me senti produtora do Chef's Table, foi incrível. Que incrível. E foi lá que você se apaixonou e se especializou em trabalhar com a chapa? Foi lá. A chapa não é muito comum no Brasil, né? A gente teve uma época em que tudo a gente fazia na chapa. Minha casa, meus pais sempre teve chapa em casa. Ah, mas para fazer um lanche, enfim. Só que eu gosto muito da proposta de criar essa crosta e ter a presença do amargor dele, que também foi um dos fatores que me chamou a atenção para a cozinha do Francis. E a chapa, ela te dá essa reação de maior com mais força. Porque ela é regular, dependendo da espessura dela, ela consegue manter um calor muito forte. Então, ela gera uma crosta mais perfeita do que só uma parrilla ou só uma grelha, por exemplo. Então, eu me encantei por isso e me desafia. Então, tudo que eu for fazer, geralmente eu jogo para chapa antes. Uma receita que eu tenho feito muito é a rabada ou o ossobuco, que eu uso basicamente o mesmo processo, e que a galera tá curtindo demais. Eu tentei puxar um pouquinho disso do Francis. Eu primeiro tosto a rabada ou o ossobuco na chapa antes de colocar na panela. Então isso quebra aquele gostão da carne cozida que eu particularmente não gosto. Eu não gosto de carne cozida. Eu não gosto de. Para mim, a carne tem que ser assada. Não adianta, eu tinha que fazer churrasco mesmo, porque não tem outra cozinha aí para mim. É possível. Essa crosta, você acha que é a principal diferença que você vê entre chapa e grelha? Eu acredito que sim. E também tem a versatilidade, porque ele você coloca vegetais, você coloca arroz. Meu, no França a gente fazia arroz na chapa, que era um dos acompanhamentos do coelho. Ela não tem limites. Você frita o que você quiser numa chapa. É muito aberta a criatividade. Eu gosto do não ter limites. Eu gosto disso, de você estudar uma base e trabalhar com uma cozinha que você faz o que quer. E se der bom, ótimo. Se não der, você joga fora. Amanhã você tenta de novo diferente. Então, a chapa ela é muito aberta a isso, né? Assim nasceu a Vulcano, que é o equipamento que eu uso. A gente desenvolveu juntos depois dessa minha experiência lá na Argentina.
E até hoje, onde eu vou, eu carrego, tem uma imensa na minha casa, é maior do que o esconderijo, minha chapa. Que eu gosto demais de brincar nela. Faço frutos do mar, amo essa possibilidade de levar um polvo à plancha. Eu acho isso incrível. E aí você assa muito em eventos, né? Como que é essa vida? Você sempre quer levar algo novo? Como você escolhe o que você vai fazer? Geralmente isso a gente faz junto, né? Organização. E eu gosto de inventar moda, não gosto de repetir muita coisa. Então, sempre que dá, é que também tem a questão da disponibilidade, às vezes fica muito caro. E o evento em si, ele é um produto muito caro para quem faz, sabe? Quando todo mundo acha que os caras estão fazendo evento, estão ganhando dinheiro. Não, gente, eles não estão, eles estão trabalhando muito. É muito caro. Então a gente tenta levar opções mais baratas. E às vezes a opção tá tão no mais simples. A gente ia fazer um evento agora que foi cancelado, dia 25 de abril, e eu ia fazer o porco. Eu geralmente faço ele primeiro dou uma defumada e depois finalizo ele para pururucar e tal. E eu ia servir com arroz branco feito na gordura de porco e uma couve. Então, eu acho que a cozinha, ela tá tão criativa que a gente tá na hora de começar a voltar para nossa origem, para o simples, porque ele se torna tão incrível. Imagina um arrozinho branco num festival, cara. O tanto de carne que você come, uma couve bem feita na manteiga, na chapa. Eu acho que isso acaba permitindo que a gente volte muito às origens, né? Então, eu gosto de inventar, mas eu gosto de manter essa simplicidade que é a minha cozinha, é a cozinha do interior. Pode ser bonita, pode ser uma mesa muito bem posta. Eu sou meseira de paixão. Mas não quer dizer que a comida tem que ser uma coisa do outro mundo. Então eu gosto dessa mistura, sabe? Lindo. Oi, Lô, eu perguntei pra Paula Labac, perguntei pra Larissa Morales e queria perguntar pra você também, pra ouvir a sua resposta. Como é ser uma mulher no universo do churrasco e dos eventos? É lindo. Eu acho assim, eu venho de uma família que ninguém nunca me disse que tal coisa era de menino, tal coisa era de menina. Se eu quisesse brincar com carrinho, eu brincava. Se eu quisesse jogar futebol, eu jogava. Então, o churrasco para mim é a mesma coisa. Eu só não fiz antes porque eu nunca precisei, eu sempre tive quem fizesse. E dele eu encontrei uma paixão. Então, assim, eu nunca vi essa diferença. Eu tenho muito respeito de todos os meus amigos do meio. Isso vai de você também se dar respeito, porque você é uma mulher entre homens, então vai muito dessa forma de comportar. A Paula é uma pessoa que tem o respeito de todo mundo, onde ela passar, ela sempre foi uma mulher digna disso, então ela sempre se portou dessa forma. Então, eu acho que se a gente tiver o respeito das pessoas, que graças a Deus eu sempre tive muito também, a gente vai muito longe. E assim, eu já achei recentemente, até na Bolívia, eu achei que eles iam me olhar um pouco diferente. A gente foi dar um curso e no curso eles não deram muita bola quando a gente falou sobre as técnicas de parrilha, porque, tipo, eles sabem tudo e parrilha eles estão acostumados. Só que quando eu tive a oportunidade de trabalhar com eles, com mesmo as pessoas, inclusive, fazendo fogo de chão na madrugada, hora que eles viram a minha atitude com a carne, ao cuidar da carne, ao pegar peso, ao cuidar do fogo, ao porquê, ao explicar para eles por que eu não ia virar a carne, eu consegui o respeito deles. Então, eu acho que vai muito da forma com que você se porta, da forma com que você se prepara para isso. E eu acho que respeito é uma coisa que você conquista. Então, para mim é incrível. Eu tenho muito respeito, tenho muita ajuda. Eles me deixam carregar peso, só que eles também querem ser gentis. Então, eu não tenho o que falar. Eu acho que deve ser a mesma coisa do que ser homem. Só que um dia me mandaram assim no meu Instagram. Nossa, eu nunca comi churrasco de mulher. E eu já sou fina na resposta, já disse, é igual de homem, só que bem feito. Mas é uma brincadeira só, óbvio. E tem muito perrengue nos eventos de churrasco? Tem demais, mas como você vem de um reality show, meu amigo, tudo é feito para dar errado, então você já vem muito bem preparado para isso. Tem alguma história que você lembra ou um último perrengue que teve que tirar o couro ali pra resolver? Meu primeiro evento foi o maior perrengue. Eu ia fazer, era um pernis de porco no Infernilho, que é uma técnica do Francis, ideia do Tosse, porque eu estava participando do reality e fui convidada para
para ter uma estação no festival. Falei, mano, não dou conta, tô começando. Cara, não, vai que eu te endosso. E aí o Rafa do BBQ falou, vamos, Elo, eu vou te ajudar. E nós dois inventamos de fazer o pernil de porco no Infernilho. Como eu era nova no negócio, quando eu pedi a quantidade de sal que eu precisava, porque o que é o Infernilho? Fogo em cima, fogo embaixo, temperatura infernal, e no centro a carne é envolvida em cama de sal. Esse sal protege do calor, faz com que ela asse de uma forma bem, como que eu posso dizer, bem lenta e que valoriza muito o sabor da carne em si. Então, gosto dessa proposta. E aí, quando eu mandei a lista de compras e a quantidade de sal que eu precisava por quilo de carne, eu acho que eles levaram meio na brincadeira, sabe? Acharam que eu estava exagerando. E aí me mandaram os pernis congelados e não tinha sal para envolver. Foi um perrengue. Fizemos só uma cama. O Daniel Lee estava fazendo defumado, me ajudou, me emprestou papel alumínio e protegemos do jeito que a gente conseguiu. E aí criamos do lado ali uma chapa, uma forma de eu poder finalizar a carne, que ela não ia chegar no ponto, mas jamais. E assim, no fim, os pernis que eram para ser pequenos eram imensos, pareciam de desenho animado. Então, para começar, assim, com chave de ouro, meu primeiro evento foi o maior perrengue da história. Mas a galera curtiu tanto, porque a gente acabou chapeando, fez uma carne meio que fez como se fosse um casqueirado com os pernis e ficou muito gostoso. Então, no fim, deu certo. Mas não era a técnica que a gente queria, que a gente se propôs a fazer, né? Mas no fim, sempre entrega. E você falou que o Tossi te endossou nesse evento. Como que é quando alguém te endossa? Na verdade, o endossar foi assim, quando eu comentei com ele, gravando o BBQ, que eu tinha sido convidado, na hora eu neguei e tal. E ele falou, não, é uma oportunidade, você tem que ir. Então, tipo, endossou no sentido de me ajudar em tudo que eu precisasse, me ajudar a pensar no preparo, no que eu ia precisar de estrutura, como eu deveria organizar meu tempo, nesse sentido. E isso é muito legal, porque o Tossi, ele é uma referência no tanto que aquele cara sabe, o conhecimento dele, assim, é uma coisa absurda e ele é muito humilde para compartilhar isso. Então, eu acho que isso é bem bacana. Se você souber obter isso das pessoas, isso te marca para sempre. E nisso, dentro do reality, que ele tinha que passar muitas aulas para a gente, até as aulas que tem ali antes da prova, o conhecimento do cara é uma coisa incrível. Então, foi assim, essa questão de... Isso, eles são muito abertos, a Paula ajuda muito a gente nesse sentido, o Panhoca ajuda muito a gente nesse sentido, todas as pessoas do meio, com quem você conversar, preciso fazer tal coisa, como eu faço, eles são muito abertos, muito mesmo. Isso é muito legal. Demais. Teve um outro eventinho aí, parece que o pessoal tá começando, acho que chama Meatstock, alguma coisa assim, que você ia esse ano e acabou não indo agora por conta do Covid-19, que a gente tá nesse período de quarentena. Como que surgiu o convite para esse evento? O que você ia assar lá? Nem me fala que eu quero chorar. Ainda tô recuperando. Para mim, Meatstock é um sonho da minha vida, maior festival do mundo. E é de uma grandeza, de uma curadoria, assim, eles são impecáveis em termos de organização, é uma coisa assim, sabe? Que só de participar do processo, para mim foi incrível. Eles me conheceram, eu estava trabalhando como voluntária na churrascada e eu estava cortando umas carnes, desossando, e eles viram, e aí eles me chamaram de lado, e várias vezes eles passavam, filmavam, fizeram fotos e tal, e depois entraram em contato comigo. E eles disseram que eles ficaram muito impressionados de ver uma mulher fazendo aquilo. Parece que a mulherada lá fora tira muita foto de cabelão, shortinho curto, mas botar a mão na massa, trabalhar, é muito raro. E como eles viram, assim, quando eu tô, isso aqui é outra coisa, né? A galera me vê toda enfeitadinha, fala, isso aí não faz porcaria nenhuma. Mas eu nunca deixei ninguém assando minha carne, nunca. Se você tá ali para comer o meu churrasco, é o meu que você vai comer. Então, é óbvio, tem muita ajuda. Tenho equipe, tenho amigos queridos que a gente brinca de Dream Team. Tem um aniversariano hoje, inclusive, que me ajuda onde eu for, em qualquer lugar do Brasil. E isso faz muita diferença para você conseguir entregar um trabalho de qualidade. Mas estar na parrilha, entregar a carne com a minha característica, a minha assinatura, é uma coisa que eu sempre prezei muito. E aí, o pessoal do Meatstock me viu lá,
como voluntária, entrou em contato e falaram que acharam o máximo a forma com que eu trabalho o dia todo e, enfim, e aí fizeram um convite e ainda tive a oportunidade de conhecer nisso um restaurante brasileiro na Austrália, de um brasileiro, Diego. E aí ele, nossa, endossou demais, ele também queria me levar para lá para mostrar o nosso churrasco e a gente ia fazer um paredão de costela. Agora eu não sei o que nós vamos fazer mais pro ano que vem, mas em abril de 2021 eu tô no Meatstock Sydney. Maravilha. E você tem uns projetos na sua casa, né? Como é que funciona o esconderijo, a Confraria do Fogo? O esconderijo, eu criei, como eu te falei no começo, eu fiz uma cozinha onde eu pudesse fazer do meu jeito o que eu quisesse. Na minha cozinha só tem brasa. Tem aqui uma boquinha de cooktop, que é para ferver uma água, para socorrer assim. Mas cozinho basicamente na brasa. Minha parrilha é imensa, tem o pitzinho aqui, tem uma vulcano, enfim, opções de tudo. E minha parrilha, tem varal, vira fogo de chão. É um playground. E aí eu fiz esse espaço para eu estudar mesmo, para eu fazer vídeos, para eu compartilhar meus momentos com meus amigos. E meus seguidores querem vir para cá, gente do Brasil inteiro que quer vir no esconderijo. E aí eu falei, como que eu faço isso? É minha casa, cabe 8 pessoas aqui. E aí a gente criou um projeto, estou montando ainda, estou vendo um espaço, vai ser numa fazenda bem legal aqui na minha região, onde nós vamos fazer jantares ainda exclusivos, empratados para 30 pessoas, mais baseados na minha cozinha, no fogo de chão, da minha memória afetiva, no que eu aprendi muito fora, nos restaurantes do Francis, do que a gente aprende com os colegas aí nos festivais, né? Então a ideia é trazer isso para minha região, porque os festivais ainda não chegaram aqui, sabe? Ainda é uma coisa bem limitada. E dentro disso, como tem muita gente de fora que quer vir até da região, já organizamos uma estrutura de parceria com hotéis aqui, tem os motoristas que a gente indica, é uma proposta bem estilo argentino mesmo, um jantar harmonizado com vinho, num céu lindo, num ambiente campo. É bem legal a proposta. E agora, com o coronavírus, a gente precisa trabalhar, estamos tentando levar um pouquinho dessa cozinha para as pessoas através do delivery com a Confraria do Fogo, que é um delivery que eu faço aqui na região só, para a região de Marília, Pompeia, Oriente, e estou desenvolvendo pratos que a pessoa consiga regenerar em casa. Então, já fizemos o cupim, esse final de semana teve o sobuco, que a galera curtiu demais. Domingo agora vai ter a paella campeira. Estou desenvolvendo alguns pratos junto com uma casa de massas aqui da região, que eu acho uma forma importante também de estar movimentando o comércio local. Então, estamos aí, criando novas formas de fazer o churrasco e cada vez tentando chegar mais perto das pessoas, né? Que a internet aproxima, mas, por outro lado, também acaba aproximando gente que está muito longe e não pode comer minha comida. Então tem que dar um jeito, né? Assim que acabar esse período de quarentena, vamos escapar de Bauru aí pra conhecer o esconderijo. Você não tem nem desculpa porque você tá do lado, né? Não tenho desculpa. Tenho desculpa de trabalhar todo fim de semana. Se você fizer um dia segunda e terça, eu posso ir. Não, mas o esconderijo é durante a semana, porque de final de semana a gente cai no mundo, né? Antigamente a gente caía no Brasil, agora a gente tá caindo no mundo. Justíssimo. Elô, vamos falar difícil então, vamos falar de polêmica, no Lenha na Fogueira. Churrasco é coisa de homem? Não, churrasco é coisa de quem quer comer bem. E carne na churrasqueira elétrica é churrasco? É só você jogar um chips de lenha ali que ela vai ter o mesmo gosto de brasa. Perfeito. Tudo a gente tem roubada, é isso que eu falo. Eu ainda quero lançar um canal no YouTube e não tive muita paciência para fazer, que é de roubadinhas, que é justamente de gambiarra. Churrasco é gambiarra. Se você entender a técnica, você consegue montar qualquer gambiarra para atender. As receitas que eu faço, que eu posto, eu sempre coloco a opção que você consegue fazer no forno de casa. Se você usar os chips de lenha, você já tá com gosto de churrasco. Então tem N formas de você fazer a coisa ter. Nem todo mundo vai ter um quintal que você pode pôr uma churrasqueira e fazer fumaça. Mas não é por isso que a gente tem que deixar de comer churrasco. Então eu acho que tem N formas de fazer, sim. Hoje, então, tá mais fácil ainda. Tem tanto conteúdo na internet, tem tanta gente postando e tem tanto produto que ajuda a gente a fazer isso. Acho importante comer churrasco. É isso aí que eu acho importante. E o que o fogo significa pra você, Elô? Pra mim é uma descoberta. Eu tenho pavor de gás, eu tinha medo da cozinha.
e eu encontrei no fogo uma paixão muito louca. Eu amo ver a chama sozinha, em silêncio, parece que ela canta para mim. Eu sou apaixonada pelo fogo. Quando eu tô mais cansada, naqueles eventos que você passa, tipo, umas 12 horas no fogo de chão, e aí começa o evento, você tem mais 12 horas para servir, sabe? Quando eu subo o fogo, parece que a minha energia zera e eu tô pronta de novo para outra. Então, eu me encontrei nele. É uma coisa, é absurda, é romântica, é paixão para mim. É uma coisa muito louca. Demais, é fascinante, né, o fogo. Eu amo olhar o fogo e tomar vinho. E eu acho que para mim o que mais me marca, o momento que eu mais guardo no meu coração lá da Argentina, era que um dia eu fui trabalhar no Sete Fogos, onde realmente era meu sonho, ver acontecer e fazer os Sete Fogos do Francis Malman. E ali já tem aquela coisa de você estar num cenário na beira da montanha, a montanha cheia de neve. Eu fui em época de neve, peguei neve em Mendoza. E aí eu fiquei cuidando dos frangos no varal. Você sabe o que é sentar sozinha? Eu tenho vários vídeos, eu tô emocionada, sentada sozinha. Fica olhando fogo ali à toa. Eu não tinha que ficar ali, mas não tinha nada mais lindo para eu ver na minha vida do que aquela imagem. Então, aquilo representa muita coisa para mim, assim. É um momento que vou guardar eternamente na minha vida. Legal, acho que emociona muita gente, fascina muita gente. O fogo não tinha outro nome melhor pra gente pôr no podcast. Não é à toa aqui no meu restaurante tem um neon escrito Amor ao Fogo gigante, porque é o que a gente ama e venera, né? E é muito. Só quem sente, sabe? Vai parecer hipocrisia, vai parecer propaganda, marketing, qualquer coisa, mas quem sente, quem sabe o que é, sabe o quanto isso é importante pra gente, o quanto isso delimita a nossa vida, ou não também, ou tira todos os limites dela e faz a gente querer cada vez mais. Com certeza. Elô, tem uma receita, um truque, uma dica pra passar pro pessoal agora? Ai, tenho! Que tal a rabada ou tutano? Em 3 passos, pra ficar bem facinho. Eita, maravilha. Bom, primeiro, pegue a carne, pode ser ou o tutano, aliás, desculpa, o tutano não, o ossobuco, tá? Eu gosto de fatiar ele como se fosse uns steaks e no meio ele fica com o osso com o tutano dentro. Ou isso, ou a rabada. Primeiro, sela ela numa chapa bem forte, ou pode ser numa parrilha também. Sela a carne até ela tostar. Depois, você coloca numa panela cebola roxa fatiada, folha de louro e de tomilho fresco. Coloca ali um pouquinho de sal de parrilha a gosto. Pode colocar um mix de pimenta. Eu gosto de colocar a pimenta inteira. Tem um mix bem legal que vai pimenta rosa, pimenta preta e fica incrível. Coloca também. Aí depois você coloca a carne, cobre de vinho tinto seco até onde você conseguir e coloca bastante tomatinho cereja e tampa. Deixa cozinhar ali por 4 horas. Se a carne for muito boa, ela solta do osso menos, tá? Eu usei uma final de semana que em 2 horas já estava perfeito. Então, vai cuidando, vai olhando, deixa ela cozinhar ali até soltar do osso. Você vai ver quanto isso é maravilhoso. O cozido no vinho, a questão de você tostar a carne antes, acho que é uma experiência top e vai ficar linda, mais que esse tempo, né? Que tá friozinho pra cá, acho que é o prato perfeito. Deu fome, hein? Elô, e o que você indica pro pessoal assistir, ler ou visitar? Meu, como eu gosto muito da cozinha criativa, eu gosto de sair um pouquinho do padrão. Eu estudo muito Chef's Table. Estudo porque se eu deitar para assistir, como eu assisto qualquer coisa no Netflix, eu vou dormir. Então, eu estudo porque eu assisto com um papel na mão. Porque ali você vê como nasceram criações de muitos chefs, que de repente você leva para a brasa, você leva para os ingredientes que você tem aí na sua região, e eu acho que isso gera uma cozinha criativa. Me inspira muito, é uma coisa que eu gosto de fazer. E também, se a galera quiser, se for do interior como a gente, eu sou muito do sertanejo e gosto muito de moda, né? Tem uma playlist bem legal que a gente criou, chama @chama sertaneja no Spotify, que é uma seleção das modas mais top que a gente pode ter, então vai inspirar bastante a galera no churrasco também. Trilha sonora sempre é um bom acompanhamento pro churrasco, né? Ainda mais nesses dias, né? Que a gente vive só disso. Verdade. Elô, pro pessoal que quiser te encontrar nas redes sociais, aonde te procura? Tô no @elopalácio, Elo com H no Instagram. E, aliás, no Facebook também, tenho página lá.
No YouTube tô começando, não tenho muita coisa. Mas isso aí, Instagram sempre vai me achar ali no @elopalácio. Legal. Nós estamos no Instagram, no @efogopod, o meu é @rodrigopeters_ e o nosso e-mail é efogopodcast@gmail.com. Pode mandar o que você achou, quais os próximos entrevistados você quer pro programa. É isso aí. Elo, muitíssimo obrigado pelo papo. Eu que agradeço, Rodrigo. Uma delícia falar com você, lembrar de tanta coisa boa nesses dias. Foi muito especial. Espero que a galera tenha curtido aí. Obrigada pelo espaço. Eu adorei seu pod. Tinha visto já o da Paula, que ela é maravilhosa. Falou da gente. E você tá de parabéns pela iniciativa aí. Tá bem legal o seu material, o seu conteúdo. Obrigadão. Tem muita gente boa chegando por aí. Brigadão mesmo, Elo. E para você que nos ouviu até agora, muitíssimo obrigado e até a próxima semana. Tchau.